Faça desse louvor a tua adoração, amada igreja. Seu amor perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. A igreja do Senhor em teus braços. Em teus braços é o meu. Descansamos em Ti, Senhor. Estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Estamos na Tua presença, ó Papai. Nos rendemos na Tua presença, Jesus. Não há outro como Tu, Jesus. O Teu nome é exaltado, o Teu nome é glorificado. Nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Eu louvo o Teu nome. Louvo o Teu nome, nome que é maior, nome que é maior que todo nome. Toda honra, toda honra ao Teu nome. Honras ao Teu nome, o nome que é maior, o nome
sobre todo nome. Seja exaltado para todo sempre. Oh, seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. O Pai o exaltou. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado para todo sempre. Seja exaltado. És exaltado, Senhor. Seja o nome sobre todo nome. Nome maior é o teu. Seja exaltado. Exaltado. O nome de Jesus tem poder. O teu nome é vida. Oh, teu nome é vida. Teu nome é esperança. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa porção. É o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. O teu nome é vida, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, esperança em mim. O teu nome é o amor que sempre me encontra, o amor que sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado. A tua igreja te adora. Nome sobre todo nome. Aleluia. Seja exaltado. Exaltado. Aleluia. Nesse momento nós estaremos ofertando ao Senhor. Provérbios 11:24 fala assim: a quem dá generosamente, vê as suas riquezas se multiplicar. Quem tem um coração generoso, quem dá generosamente, vê as suas riquezas multiplicar. Não tem como não ser abençoado aquele que dá generosamente, aquele que tem um coração generoso, aquele que semeia na casa do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que traz com alegria, aquele que dá com alegria. E há uma lei da semeadura. E tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, porque há uma lei da semeadura. E Deus vela pela sua palavra. Então quem dá generosamente, vê as suas riquezas multiplicar. E quando você sair do seu lugar, saia com um coração generoso, um coração cheio de alegria. Pode levantar suas mãos. Pai, nós queremos consagrar cada oferta, cada semeadura. Nós queremos consagrar para a sua casa. E queremos te agradecer, Senhor, por cada vida que com coração generoso ofertou e semeou na sua casa. Nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos que as tuas ricas bênçãos venham sobre cada um dos teus filhos.
Te louvamos e te agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Você pode olhar para o seu irmão do lado, da direita, da esquerda. Dizer assim: seja bem-vindo ao primeiro culto dos homens de palavra e das mulheres de fé. Se você estiver do lado de um homem, você pergunta assim: você é um homem de palavra mesmo? Se você estiver do lado de uma mulher, você pergunta: você é uma mulher de fé? Né? Ou é uma mulher de murmuração? Né? Você é uma mulher de fé, né, pastora? Uma mulher de fé ou uma mulher de murmuração? Quantos homens de palavra nós temos aqui, amém, queridos? Glória a Deus. Quantas mulheres de fé nós temos aqui? Ih, rapaz, peraí, que bagunçou o negócio. Quantos homens de palavra nós temos aqui? Quantas mulheres de fé nós temos aqui hoje? Glória a Deus, amém? Você pode tomar o teu lugar, pedir para a turma acender a luz aí. Glória a Deus, amém, queridos? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus, amém? Primeiro culto do ano, como disse a pastora, um ano passou, né, pastora? Muitas coisas aconteceram, Deus foi tremendo, grandioso com a igreja do Senhor no ano de 2024, e nós cremos que é só o começo. Posso ver, amém? É só o começo, amém, queridos? Geralmente, eu costumo dizer para a turma da GMP que sempre que o ano começa, são os novos desafios. E à medida que a volta de Jesus se aproxima, é natural que os desafios sejam bem maiores. Então, se porventura você acha que ano passado foi muita luta, se prepare, porque existem desafios maiores, porque a tendência é que nós vamos amadurecendo com o tempo. Amém? Nós vamos crescendo no reino, crescendo na obra do Senhor, crescendo interiormente. Então, é natural que o inferno também, ele não fique parado. O inferno, ele se levanta e ele vai bater, né, contra a igreja do Senhor, porque ele é o mais interessado, né, que a igreja ela pare, que a igreja ela trave. Ele é o mais interessado que eu e você nós deixemos de fazer a obra do Senhor. Amém? Todos nós temos problemas, temos dificuldades. Eu tenho certeza que se nós fizéssemos uma fila aqui para compartilhar lutas, a fila seria grande. Mas eu tenho certeza que a fila seria bem maior pelas vitórias do Senhor. Amém, queridos? Vieram muitas lutas, muita dificuldade, mas nós estamos vivos porque Deus é bom em todo tempo. Amém, querido? E essa dinâmica de culto junto é muito interessante, não é verdade? Muito legal quando junta, né, homens e as mulheres para estarem aqui, né, sendo ministrados juntos. E todas as vezes que foi juntado, né, os homens de palavra com as mulheres de fé, foi bênção, que Deus ministrou de uma forma tremenda ao nosso coração. Eu lembro, por exemplo, que num dos cultos que nós descemos, pastor, foi interessante. Os homens entraram, ficaram meio acanhados ali atrás, e as mulheres estavam louvando num estilo bem feminino, né, no louvor delas. E as mulheres estavam cantando: sou Esther, sou Débora, e os homens mesmo. Os homens não sabiam o que falavam, e as meninas: sou Ruth, Noemi, e os homens. E os homens querendo cantar, mas não tinha como, né? Como é que ele ia dizer que ele era Esther, né? Que ele era Ana, não tinha como. E teve uma hora que a letra falou: sou Raabe, sou Jael. Aí o irmão do meu lado virou assim: pastor, se Jael é homem ou é mulher? E eu brinquei: é Jael, não é Jadiel, é Jael. E ali foi muito interessante, né? As meninas não sabiam, né? Por isso que elas haviam colocado o repertório. E a primeira música, os homens tiveram que ficar calados, né? Apenas adorando em espírito, né? Até para não dar nenhuma crise de identidade de ninguém, amém, querido? A gente teve, né? E eu me lembro que o irmão brincou assim: eu sou homem de Deus, eu sou Abraão, eu sou não sei o quê. E os homens começaram a parafrasear, porque a música, a canção realmente era para as mulheres, né? Mas é tão lindo que quando nós viemos aqui, e com certeza cada culto que foi juntado, né, foi bênção. E até falando para as mulheres aqui, é uma grande responsabilidade substituir a pastora aqui nesse púlpito. Quando o pastor falou que ia juntar, eu falei: eita glória, né? Eita glória, amém? Mas eu queria, querido, compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E o tema que eu coloquei para hoje à noite é o encontro real com Deus.
Amém? Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Levanta a mão bem alto. Você já teve um encontro com Jesus, você tem convicção, certeza da sua salvação, você nasceu, você lembra da sua vida pregressa, como você era lá atrás, e quem você é hoje? Quem lembra disso, né? Quem mudou a sua vida, quem transformou a sua vida foi o Senhor. Amém, queridos? Então, eu e você, eu quero crer, né, nesta noite, que a maioria das pessoas já tiveram um encontro com Deus. Contudo, quando nós vamos para as Escrituras, né, nós vamos ver muitos textos que mostram claramente, e até doutrinas bíblicas, que vai nos ensinar que o diabo ele é muito astuto, né? O diabo, ele muitas vezes, ele entra no templo, ele entra na igreja, ele teve a cara de pau de ir lá no céu, né, perturbar Deus. Então o diabo muitas vezes entra num local como esse sagrado, um local santo, e quando ele pega algum crente desprevenido, algum crente distraído, algum crente que está frio na fé, né, então ele entra com o padrão dele, que é a mentira, e ele faz com que a pessoa se sinta bem no culto, e às vezes a pessoa até sai do culto com uma sensação de que foi uma bênção. Ela sai do culto, que culto maravilhoso, hoje eu chorei, hoje eu me alegrei, hoje eu pulei, hoje eu fui renovado. Contudo, querido, infelizmente, muitos quando passam por aquela porta, a vida continua do mesmo jeito. E a Bíblia então vai nos dar base, nós não temos tempo de falar de todas elas, que nós precisamos de entender, né, que tipo de encontro nós estamos tendo na casa do Senhor. Amém? Porque eu lembro que uma vez, num culto domingo, muitos anos atrás, eu passei pelo lado esquerdo do corredor, fui lá atrás pegar alguma coisa, e tinha uma pessoa no templo, na hora da palavra, acessando o Facebook, comentando, rindo. Então essa pessoa estava no templo, mas ela não estava conectada com os céus. Os irmãos entendem isso? Então é possível que essa pessoa continue anos na igreja, agindo da mesma forma, achando que ela está tendo um encontro com Deus, quando na verdade não é um encontro real com Deus. E o texto que eu queria que nós lêssemos, eu coloquei aqui na tela para facilitar para a gente, né, para a gente ler só numa versão. Vamos ler juntos? Esse texto é bem conhecido, o nosso grande Jó falou. Vamos declarar 1, 2, 3 e... Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Coloca a mão no seu coração, amém, queridos? Pai, diga comigo, Pai, em nome de Jesus, que as minhas experiências com o Senhor sejam verdadeiras, frutos de um relacionamento real, diário e sincero contigo. Toma o teu lugar, Senhor, no meu coração. Eu quero ouvir falar acerca de Ti, mas eu quero Te ver com os meus olhos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem está declarando isso, queridos, é o nosso querido Jó. E você conhece a história, o livro de Jó, 42 capítulos, a experiência de Jó. Você conhece como começa o livro, as informações que são dadas acerca de Jó. E Jó, então, no primeiro e no segundo capítulo, a Bíblia vai nos mostrar toda a situação pela qual Jó passou, né? A situação difícil que Jó passou. E você lê o livro, realmente é muito forte aquela situação, a perda dos filhos, né? As fazendas, as terras, os bens, as doenças pessoais. E Jó se vê então ali somente com sua esposa, agora tendo que passar por um deserto muito grande. E esse relato vai então estabelecer mais ou menos os 40 capítulos, nos quais os 2 primeiros capítulos vai falar do sofrimento de Jó, os 2 últimos já vai trazendo a grandeza de Deus. Mas durante todos os capítulos do meio, mais ou menos 38 capítulos, nós vamos ver ali uma discussão, né, entre Jó, entre seus amigos, questionando o que porventura estaria acontecendo com o Jó. O pastor sempre fala aqui no púlpito que para nós é muito fácil analisar a história de Jó hoje, porque a gente conhece o final da história. Mas Jó não tinha, né, pastor, noção nenhuma do que ele estava passando, e principalmente o propósito pelo qual ele estava passando. Então a gente vai perceber ali uma discussão durante todo o livro, é muito interessante. Nós vemos ali o ponto de vista da sabedoria humana. Muito que é dito ali, na verdade, é o ponto de vista da sabedoria humana, ou seja, como os humanos interpretam o sofrimento. E você vai ver os 3 amigos lá de Jó, cada um dando um parecer. Jó vai ficando irritado, e Jó começa a defender-se. Não sei o que, Deus me pesa na tua balança. Já fica logo mordido, né? E o Senhor me pesa na tua balança, e ele começa então a defender a sua justiça. O livro termina, querido, e então nós vamos perceber que depois de um jovenzinho que não tinha nada a ver com a situação falar, a conversa ela muda o rumo. Você vai perceber que quando aqueles homens estão falando, discutindo com Jó, aquele jovem Eliú fica calado. Então ele pede para falar, até pede perdão. Olha, eu não sou digno de estar falando com vocês que são homens sábios, homens entendidos, homens são anciãos. E aquele jovem fala algo que muda o rumo da conversa, radicalmente. O que Eliú fala vai mudar completamente tudo que foi discutido naqueles capítulos. E a partir da noção, a partir da cosmovisão, eu diria assim, que Eliú tem do problema, aí que a gente vê então Deus se manifestando. É muito lindo, né? Porque Jó começa a parar. Então, em vez de discutir, ele começa, mas peraí,
E ele vira para Deus: Senhor, mas isso e aquilo. Então Deus responde. Você deve conhecer, porque você já leu o livro de Jó. E o que acontece, querido? Quando termina todo aquele diálogo, quando Deus fala com Jó, né, Jó faz então essa declaração bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, ele reconhece e diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É muito importante você entender isso. Eu coloquei um versículo para a gente estar meditando e estar caminhando aqui nessa verdade, que é Mateus 4:23. A dinâmica, olha aqui para mim, a dinâmica do crescimento espiritual, ele segue alguns padrões. Como assim padrões? Deus nos criou corpo, alma e espírito. Amém, querido? Diga comigo: corpo, alma e espírito. E o texto de Mateus 4:23, eu gosto, porque apesar de ser apenas um relato do ministério de Jesus, ele nos dá uma linha de ação, mais ou menos, como é que Jesus trabalha. E a Bíblia vai dizer, Mateus vai informar que Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Olha que são 3 ações diferentes. Primeiro ele pregava, e o termo vai dizer nas sinagogas, ou seja, a questão do ensino, é como se fosse hoje nossas classes de estudo bíblico, é como se fosse uma classe de discipulado, é como se fosse hoje uma classe de ensino da palavra, um local aonde vai ser o quê, pastor? Quando a Bíblia diz que Jesus ensinava, esse aí, querido, é o processo, diga comigo, mental, diga mental. Amém? Jesus ensinava. Por que, querido, Jesus ensinava, Eliane? Porque Deus nos colocou um cérebro, Deus nos deu um entendimento, Deus nos deu a capacidade de julgar, de analisar, de decidir. Então, o processo daquilo que Deus quer fazer comigo e com você, diga comigo, começa pela mente, pela mente. Por isso Jesus ensinava nas sinagogas, mas ele não fazia apenas isso. Você já percebeu que uma aula, por exemplo, ela é bem diferente de um culto de domingo, não é verdade? Por quê? Porque numa aula de estudo bíblico, você está apenas trabalhando sua mente, compreendendo as escrituras. Mas a Bíblia diz que Jesus também ele pregava o evangelho do reino. Preste atenção, o que isso significa? Esse é o processo que tem a ver com o processo da conversão. Porque somente é o evangelho que transforma, Pedro. Você pode ter grandes professores, grandes mentores, grandes coaches ensinando Bíblia, mas o que transforma é o evangelho, amém, queridos? Não é aula, as aulas são bênção de Deus, Deus levantou os mestres, mas a aula é para trabalhar o nosso entendimento. Mas o evangelho é o poder de Deus, como disse Paulo em Romanos 1, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, querido, entenda isso, o ensino é o processo da mente, amém? A pregação do evangelho é o processo do espírito, a salvação, diga salvação. Você é salvo no Espírito, o que vai vivificado é o teu Espírito. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus continua no seu ministério fazendo o quê? Curando todas sortes de doenças e enfermidades entre o povo. Entenda isso. O que ele fazia? Ele ensinava processo mental, ele pregava o evangelho que transforma, o processo espiritual, a conversão do Espírito, mas ele também continuava curando toda sorte de doenças. Que processo é esse? Cura, querido, é um processo físico e psicológico. Nós temos doenças de tudo quanto é tipo. Nós temos doenças físicas, nós temos doenças na alma, de aspecto psicológico, e a Bíblia vai dizer que o ministério de Jesus era integral, ou seja, ele agia em toda a esfera do ser humano. Posso ouvir um amém? Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim: olha, Deus tem um pacote completo para a sua vida, amém, queridos? Pacote completo, amém? O processo de Deus na minha vida está trabalhando isso, a minha mente, amém, querido? O meu espírito, e também está trazendo um resultado visível, palpável. Qual é, pastor? A cura. Olha só o que Jesus vai dizer, por exemplo, em uma outra palavra dele, lá em Mateus 13:15, ele está falando sobre os fariseus, né? Ele está explicando as parábolas, e ele fala assim: olha, para não acontecer que essas pessoas que têm um coração endurecido não entendam o que está sendo pregado, por isso que ele vai explicar. Mas Jesus diz algo interessante, olha, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, aí começa o processo, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eu quero que você acompanhe comigo, querido, que o objetivo nessa noite é fazer eu e você entendermos se de fato nós tivemos um encontro com Deus. Amém, queridos? Ou seja, não basta apenas entender com o coração, e a coração aqui é mente, não basta apenas se converter, o processo de cura faz parte. A gente pode dizer que o processo de cura é o processo final. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que eu e você nos entregamos a Jesus, eu creio que a maioria fez isso, amém, queridos? Começou um processo que a Bíblia chama de novo nascimento. Nesse processo de santificação, de purificação, de Deus tratando, vai entrar em um elemento muito poderoso e que tem levado muita gente a se perder, que é a alma. Amém, queridos? Então você se converteu, glória a Deus por isso, né? Você já não está mais no caminho do inferno, agora você caminha em direção a Deus. Posso ouvir um amém? Mas você ainda tem uma alma. E essa alma, infelizmente, ela é muito susceptível às circunstâncias. Essa alma é muito sensível ao que acontece à nossa volta. Então o processo do Espírito Santo na nossa vida, nessa conversão, é integral. Deus salvou o nosso espírito, mas Ele também quer cuidar do nosso corpo, e Ele quer curar a nossa alma. Posso dizer amém? Que nós temos que ser curados. É importante você entender isso. Se a gente pudesse resumir
o pacote da salvação, nós poderíamos dizer exatamente isso, né? O Senhor, Ele trabalha a nossa mente, Ele converte o nosso coração, e a partir do momento que essa dinâmica acontece, ou seja, pastor, a minha mente agora, uma mente de Cristo, em parceria com um coração realmente que foi transformado, aí a alma, querido, diga comigo, a minha alma, ela começa a ser alinhada com o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Daí, queridos, você vai entender por que o salmista fez uma oração para ele mesmo, e ele fala: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ei, alma, espera em Deus. Quem está falando isso? O Espírito vivificado falando para uma alma que está aflita, para uma alma que está passando por dificuldade. Querido, não se engane, todas as tribulações que nós passamos, a maioria delas, não são todas, mas a maioria delas é em nível de alma. Você concorda comigo? São situações que entristecem, situações que muitas vezes fogem do nosso controle, problemas, circunstâncias adversas, que vão nos machucando, vão nos fazendo desistir da vida. E o diabo, ele bate nisso para fazer o quê? Para que você não complete essa obra linda, que é a obra do Espírito Santo na nossa vida, chamado salvação. Quantos que nasceram de novo? Amém, queridos? Eu queria que você entendesse isso. E nesse processo, então, pastor, dessa dinâmica do que Jesus faz, do ensino, da pregação do Evangelho, a conversão do nosso espírito, e o nosso corpo, o nosso psicológico, a gente pode entender que isso vai ser estabelecido a partir de quê? De experiências com Deus. Posso ver um amém? Experiências. É isso que está acontecendo com Jó. Jó teve uma experiência assim, tremenda, que é linda, mas ninguém quer passar por isso. Não é verdade? Ninguém quer passar. Se Deus chegasse para cada um de nós: ei, você quer viver o que Jó viveu? Está amarrado, senhor, não, senhor. Eu já aprendi com ele, está de boa. Mas ninguém quer passar, mas a experiência de Jó foi uma experiência tão íntima, que ela trouxe, querido, uma visão diferente de quem era Deus. Amém? E eu trouxe aqui rapidamente para a gente os conceitos, só para a gente entender bem de uma experiência. O que é experiência, né? A gente fala muito sobre isso. Não, a minha experiência, né? Essa é a minha história, esse foi o que eu passei. Então o que é experiência de acordo com o dicionário? E basicamente é isso, é uma forma de conhecimento abrangente, adquirida de maneira espontânea durante a vida, ou seja, de forma prática. A experiência é isso, é aquilo que você aprendeu na vivência, deu para entender? Ou seja, quem já fez autoescola sabe disso, o processo ali, né? Você tem que sentar numa sala, ouvir um professor falando e aprender um monte de coisas de direção defensiva, motor, primeiros socorros. Mas você está doido para ir para a prática, você está louco para pegar o veículo. Amém? Experiência é isso, é você praticar, é você adquirir esse conhecimento de uma forma espontânea, fazendo a coisa, caminhando. Por isso que o texto de Provérbios 22:6 vai dizer: ensina a criança no caminho. Ou seja, a experiência de cuidar de um filho, de educar para o filho, não é só de palavras, é um relacionamento que vai gerar experiências e que vão gerar um aprendizado espontâneo. Levante a mão direita aqui. Quem aqui, você aprendeu algo na teoria, você estava fera, mas quando a coisa veio na prática, a coisa pegou? Só eu? Quando foi na hora de viver, você aconselhou meu irmão: não fique triste, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando foi você, você fica até com raiva de quem falava esse versículo, não é verdade? Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Como? Então, querido, muitas das coisas que nós aprendemos, presta atenção, processo da mente, entenda isso, quando chegou no aspecto da experiência, de viver na prática, aí a coisa fica difícil, a coisa muda. Vocês viram a Mayla aqui no teclado, né? A Mayla está na experiência, né? Tendo que lidar no fogo, né? Aquela pressão, né? Do errar e não errar. Então a Mayla pode ter estudado em casa, pode ter treinado as notas, os acordes, o repertório, mas quando chega aqui, pastora, aí é diferente. Chega aqui, a pressão é grande. Então a experiência, diga comigo, a experiência vai gerar um conhecimento espontâneo. Querido, o que Deus quer é isso. Amém? Deus não quer um relacionamento só de falar. Amém? Por isso que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio para ter, diga comigo, relacionamento. Deu para entender o que é experiência? Quem aqui, levante a mão agora, já teve uma experiência com Deus? Eu já tive várias, levante a mão, já teve uma experiência com Deus. E você lembra até hoje. E você sabe que isso marcou a sua vida. Você nunca mais foi o mesmo. Nessa experiência aconteceu isso. Olha só o que mais que é. É pôr algo em prática. A experiência é isso. É viver na prática. O que é experiência, pastor? É avaliar, sondar, conhecer, pôr à prova, tentar e testar. Quando eu falo, quando nós ministramos para que você tenha uma experiência com Deus, o pastor sempre fala isso aqui no culto, né, para você ter sua experiência pessoal. O que nós queremos dizer é isso, querido, experimente o Senhor, prove o Senhor, teste o relacionamento, não com a igreja ou a religião, mas com Deus. E olha que nós vamos aprender com a palavra de Deus muito linda. A Bíblia diz: olha, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha só um outro exemplo na Bíblia de uma situação parecida. Quando Natanael ouviu falar de Jesus, disseram para ele: olha rapaz, nós encontramos o Messias, o cara é o cara.
Aí Natanael fica em dúvida, ele fala assim, olha, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E a resposta do discípulo Filipe foi, vem e vê. Posso repetir comigo? Vem e vê. Querido, esse é o nível de relacionamento que Deus quer. Não só de falar, mas de viver aquela realidade. Uma coisa, querido, presta atenção, uma coisa é você saber que Deus é Jeová Jireh. Quantos creem que Ele é Jeová Jireh? É lindo, não é? Agora, quem já recebeu uma provisão do Senhor? É diferente, querido. O nome de Deus é lindo, mas aquilo que Ele faz através desse poder que está no seu nome é diferente. Saber que Jeová Rafa é o Deus que cura é lindo, mas quem já foi curado tem a experiência. Saber que Jeová Tzedekenu é a nossa justiça é lindo, conhecer, mente. Agora, ter uma experiência onde você foi injustiçado, aquela conta, aquela situação na justiça, você foi humilhado, e de repente você é honrado por Deus. Diga comigo, essa experiência é que faz a diferença. Olha para o seu irmão com um olhar bem gospel para ele assim. Diga, meu irmão, viva suas experiências com Deus. Viva suas experiências com Deus. Ponha à prova. E é muito importante dizer isso, porque entenda, olha o que Filipe está dizendo. Vem e vê. Querido, que experiência é essa que Filipe está convidando Natanael? É a experiência de Jó. Jó conhecia de ouvir, mas agora ele vê, é diferente. O convite para mim, para você, para o reino de Deus, não é só vir e ouvir, isso é muito bom. Mas o convite é vir e ver, é provar que o Senhor, Ele é bom. Você entende isso, querido? Que o Senhor é bom. Então o convite para nós nessa noite é isso. Olha, venha, saia desse lugar de conforto, saia desse lugar de letargia, saia desse lugar de inércia espiritual e vem para ver o poder de Deus. Vem para viver o propósito de Deus. Você entende isso? Esse é o convite que Filipe faz para Natanael. E é interessante, você conhece a história. Natanael chega lá e toma logo né? Jesus olha aqui, tu me conhece? Ah, rapaz, acho que Filipe até riu, você não sabe quem é o cara. Você não sabe quem você está falando, é o Filho de Deus. E por vários momentos que nós vamos ver na Bíblia, que aquele que Jesus era na terra, impressionava as pessoas. Quem Jesus era, impressionava. Quando eles tinham contato com quem era Jesus, eles ficavam impressionados. Tanto que o próprio Pilatos, quando se vê ali diante de Jesus, ele quer, faz alguma coisa aí, né? Mostra aí que tu é esse cara mesmo. Faz aí alguma coisa aí, vai lá. Não, querido. A experiência de ver o poder de Deus é um convite para aqueles que nasceram de novo. Posso ouvir um amém? Então, vou passar aqui para frente, porque o que acontece então? Nós falamos de Jó, que é um conhecimento processual. Eu li o versículo, né? Diz, olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora olha o verso 6. E esse verso 6 é a chave, querido. Ele não explica, logicamente, mas nos faz refletir sobre algo muito sério. Qual é? Esse homem que está dizendo que ele conhecia só de ouvir, no capítulo 1, no verso 1, ele é tido como justo, reto, se desvia do mal, um homem íntegro. No verso 8, a Bíblia vai dizer que quem está falando isso não é o escritor, é o próprio Deus falando isso. Você viu, meu servo Jó, homem íntegro? Querido, agora pensa comigo. Um homem que é considerado pelos céus como íntegro, reto, justo, que se desvia do mal, ele chega no final da experiência dizendo, eu me arrependo, eu me abomino. Para pensar comigo, que experiência foi essa que Jó teve? Que esse homem justo, melhor do que todos nós aqui juntos, se juntar a gente tudinho, não dá Jó no liquidificador. Mas esse homem que é chamado de justo pelo próprio Deus, ele termina o livro dizendo isso, por isso eu me abomino. Querido, Jó passa o livro todo dizendo, Senhor, me pesa na balança, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a experiência que nós não vamos entrar nessa questão aqui, que ele teve, que ele foi sobrenatural, ao ponto desse homem, que ele reconhece a sua justiça, ele defende a sua justiça, mas ele termina o livro dizendo, eu me abomino, tenho nojo de mim. E ele diz, e eu me arrependo no pó e na cinza. Pastor, do que Jó está se arrependendo? Por que Jó está se abominando? Querido, eu não vou ousar responder isso não. Mas, querido, esse aí, literalmente, grava isso. É o sentimento de todos que já tiveram encontro com Deus. Não tem como, querido. Os caras desmaiaram. Os caras, quando viram Deus, desmaiaram. João ali de paz ficou lá. Ninguém que viu o Senhor, querido, não foi fácil não. Esse homem chamado Jó, ele passa por isso. Eu me abomino no pó e na cinza. O que aconteceu com Jó? Eu não sei, querido, mas Jó teve uma dimensão de Deus tão grande, tão majestosa, que ele falou, eu não sou nada, os meus problemas não são nada. Porque tem gente que fica lambendo as suas feridas. Ah, porque o meu sofrimento, é porque minha dor, é porque minha família, é porque não sei o quê, é porque quem fica. Querido, Jó está nos ensinando, diga comigo, Deus é maior do que tudo. E aí, querido, nós vamos ver na Bíblia um exemplo que eu queria trabalhar com a igreja, muito interessante.
de uma situação parecida, logicamente, não nessa intensidade, mas é uma experiência de uma galera, agora é um pessoal junto, que passou mais ou menos por isso. E aqui eu queria fazer o exemplo dos samaritanos. Olha só, todo mundo conhece essa história, né? Tu és aqueles pessoal de linda, mulher samaritana, mas no final do relato, o último versículo vai dizer o seguinte, que aqueles homens vão até Jesus, e depois eles viram para a mulher e fazem um parecer. É como se ele chamasse aquela mulher, que a gente não sabe o nome, se é essa mulher, olha, já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque, diga comigo, nós mesmos. Diga comigo, nós mesmos. Eu marquei esses nós mesmos, que quase que eu boto o nome da mensagem, self-service. Sabe, toda hora de vocês chegar ao banquete do rei. Amém, queridos? Nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus, mas tem gente que só consegue entrar se tiver um ministro pregando, se tiver um louvor adorando. Você não consegue ir no seu quarto, querer ter um tempo de intimidade. Você não consegue ir para o secreto com Deus. Você precisa de alguém que faça isso por você. E por isso que eu fiz questão de dizer, nós mesmos, ou seja, mulher, foi show que você falou, nós cremos que você falou, nós acreditamos, mas agora, a nossa realidade não tem somente a ver com o que você falou, mas diga comigo, nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que está acontecendo aqui, querido? Esses homens, você sabe o relato? Eles vão até Jesus porque a mulher falou para ele, achei aquele que diz que é o Messias. E ali, lógico que a Bíblia está resumindo, mas não foi só chegar e falar, deve ter usado uns argumentos para convencer. Tem certeza, mulher? É ele falou minha vida toda. Então assim, a gente pode crer que foi uma pregação que ela fez para convencer aqueles homens que o Messias estava ali na terra deles, de Samaria. E quando eles vão até Jesus, eles fazem esse relato, mulher, olha, fica tranquila, não é mais pelo que você falou, nós mesmos, levanta a mão direita dos céus e diga, Senhor, eu quero a minha experiência pessoal contigo. Amém, queridos? A minha experiência contigo. Por que nós buscamos o avivamento? Porque é muito lindo ler as histórias, né, pastor? É muito lindo. Mas todo cristão, ele quer viver isso. Ele não quer só contar, ele não quer só pregar, ele não quer só ler, cadê o Douglas? Só apenas ler e ficar por dentro, não. Ele quer viver essa experiência. Sabe, é como a gente pudesse dizer assim, olha, não é agora pelo que John Wesley falou, não é pelo que Charles Finney falou, não é pelo que esses homens viveram e escreveram, é porque nós mesmos temos que experimentar no avivamento do Senhor. Você entende isso? Essa é a diferença, é uma experiência agora que é sua e do Senhor. Você não está limitado mais apenas a ouvir acerca de Deus, você quer mais de Deus, isso faz toda a diferença. E no texto, nós vamos ver então rapidamente algumas lições importantes que esses homens nos dão, nesse exemplo. Qual o primeiro, pastor, que ele nos dá? É o conhecimento inicial. Olha o que diz o verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram, olha o que o texto diz, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tem feito. Processo de conhecimento de Deus começa assim. Alguém falou para você, querido? Você lembra daquele culto que você estava na rua, na praça, no banco de uma igreja, lhe deram um folheto bíblico? Você lembra quando você se converteu? Alguém falou para você, querido. É lógico que teve alguns aí que tiveram a experiência de Paulo, né? Tem irmãos aqui que tiveram a experiência. Você veio e encontrou. Ninguém foi atrás de você, não. Você foi lá para matar os crentes. Você, no meio da caminhada, você encontrou. Isso pode acontecer. Mas eu creio que a maioria aqui, querido, alguém falou de Jesus, sim ou não, para você? Alguém testemunhou. Você estava lá na pindaíba, você estava lá no fundo do poço, você estava lá, só uma misericórdia, e você entrou num lugar, numa cela, num GC, num culto de praça, e alguém falou, e o testemunho daquela pessoa impactou você, sim ou não? Né? Às vezes as pessoas hoje, né, elas seguem, né, tem gente que segue a Camila Barros, tem gente que segue o fulano de tal, então as pessoas seguem, porque eu acho bonito aquilo que Deus está fazendo na vida desses homens. Na verdade, você segue, você admira, olha, viu fulano? Rapaz, olha o fulano, está com um ministério tremendo, e tudo isso é bom, são testemunhos que de alguma forma vão edificar a nossa fé, mas diga comigo, é apenas o começo. Querido, agora aqui para mim, é muito triste saber que na casa do Senhor, e talvez existam pessoas hoje aqui nessa condição, que você já está na igreja, Mensagem de Paz há anos, você até tem seu nome no hall de membros, mas você nunca saiu desse nível aqui. Você sempre precisa de um testemunho, de uma oração, você precisa de algo que fortaleça a sua fé, algo palpável. Enquanto na idolatria as pessoas buscam imagens, muitas vezes no Reino de Deus nós estamos buscando coisas aqui, nos apegar a uma celebridade, uma referência. Porque o cara foi curado disso, é a minha doença, então eu vou. Então, no reino de Deus, tem muitas pessoas que estão assim, querido, elas estão seguindo, estão crendo em Deus, só nesse processo, porque em virtude do testemunho que ouviram. Olha então o que nós vamos aprender com esses homens, o passo 2, atitude, saíram da zona de conforto. Diga-se comigo, eu preciso sair
da zona de conforto. Pastor, como é que eu sei que eu estou na zona de conforto? Querido, só olhar a casa de oração, aí você vai entender que zona você está. Ah, pastor, mas é muito tarde. Ah, pastor, mas é difícil. Ah, pastor, para orar a semana toda. Então, a lição que vocês vão nos dar, querido, o texto vai dizer, olha, vindo, pois, os samaritanos a ter com Jesus. Querido, eles não disseram, mulher, chama ele aqui. Se esse homem é ele mesmo, diz para ele, não, querido, a Bíblia diz que eles foram a ter com Jesus. Cutuca o seu irmão, meu irmão, se você não sair da zona de conforto, você nunca vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Nunca. Você entende? Quem entende isso? Amém, querido? Sabe? Não, pastor. Jejuar. Que é isso, pastor? Orar mais de 1 hora. De joelho. Como é que é esse negócio aí? Querido, a lição que os homens nos dão, que para sair do nível inicial de apenas ouvir, eu preciso sair da minha zona de... Eu quero te desafiar esse ano a se mover, amém, queridos? Você que entrou em 2024 e terminou do mesmo jeito, quero convidar você esse ano a se mover em nome de Jesus. Fazer diferente. Teve um jovem que chegou para mim, e ele falou assim, na virada do ano ele orou, falou assim, eu não chego mais atrasado. No primeiro domingo ele chegou atrasado. E ele passou nesse dia, eu estava na porta, ele passou, me olhou assim. Aí ele me brincou, pastor, eu prometi, já furei. É você e Deus. Sair da zona, da mesmice, do mesmo. O que eu aprendo com esses homens? Eles vieram, eles não esperaram Jesus ir até eles. O que mais? O texto vai dizer o seguinte, que o desejo, o que eles queriam? Eles foram lá e dizer, Senhor, da mesma forma que o Senhor falou para essa mulher a vida dela, fala a nós. Tem crente buscando revelação, querido. Olha só o comercial que ela faz, querido, ia mexer com muito crente hoje. Ele revelou tudo que eu era. Opa, gostei desse aí. Profeta Kodak, né? Revela tudo. Vou lá com esse Jesus, que esse Jesus revela tudo. Querido, o texto vai nos mostrar que eles vão até Jesus. Eles saem do lugar deles, vão até Jesus, sabe? Eles se mobilizam, eles saem da zona de conforto com um desejo no coração. Que desejo é esse? Olha só, pediam-lhe que permanecesse com eles. Querido, e aqui está a diferença entre crente e crente. Existem pessoas, querido, olha aqui para mim, que elas não querem a companhia de Jesus. Eles só querem o que Jesus pode dar. Você entende isso? Eles não querem um relacionamento com eles só querem o presente, eles só querem a dádiva, eles só querem a mão. O desejo desses homens é falar assim, ó, e pediram-lhe para que fica conosco, Senhor. Nós queremos, em outras palavras, o que eles estão dizendo aí, Leonia, nós queremos a tua companhia. O que nós queremos é estar contigo. Você entende isso, querido? O chamado dos discípulos, ainda que tenha sido para pregar, ensinar e fazer curar, mas você vai perceber que os chamados discípulos é em primeira instância para estar com Jesus. É isso, Fred, que eles estão pedindo. Senhor, fica conosco, permaneça conosco. Senhor, nós não te queremos só no culto de domingo, não. Nós não te queremos só no culto de terça. Senhor, nós queremos o Senhor 24 horas. Nós cantamos aqui, a igreja abre a boca, né? Dia e noite, suba a ti, nossa. Mas só sobe no domingo, olha lá. Segunda a sexta, só que sobe a murmuração, incredulidade. O que sobe, massa, né? Querido, olha a lição que eles dão. Senhor, fica. Senhor, permanece. Você entende isso, igreja? Primeiro passo, processo inicial. Eles ouviram o testemunho e mexeram com ele, mas eles não se contiveram ficar ali só ouvindo o que Deus fazia. Eles quiseram conhecer, para isso eles saem do lugar deles. E quando eles chegam até Jesus, a Bíblia diz que eles pediram a Jesus, Senhor, fica entre nós. E a Bíblia vai dizer então, querido, que Jesus ficou 2 dias. Agora, olha o seu irmão, fala assim, querido. Fala assim, só 2 dias. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Imagina se ficar o ano todo. Convidar Jesus para a sua vida todo ano, lembra, Márcia? Todo ano. Imagina o que vai acontecer se nós, como igreja, convidar Jesus para ficar conosco o tempo todo. Querido, só 2 dias, a cidade nunca mais foi a mesma, aleluia, nunca mais foi a mesma. Bastou 2 dias. Olha quem é Jesus, querido. Quem aqui quer convidar Jesus, querido, para ficar com você sempre? Amém, querido? Sabe, vamos fazer esse ano, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer valer a canção que está polêmica aí, né? É ele, por ele, tá, todo mundo fala a música. Mas é um convite, querido, nós entendemos isso. Vai ser duro, vai ser difícil, vai ser doloroso. Mas quantos anos de força esse ano 2005 é dele, por ele que eu vou gastar a minha vida. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho um monte de ideia, mas é por ele que eu vou me lançar. Isso é querer que ele
permaneça. Senhor, nós te queremos todos os dias, não é só no domingo, não é só na agenda semanal da igreja, não, nós queremos, Senhor, todos os dias da nossa vida. Posso ouvir um amém, querido? Sabe, esse tem que ser o sentimento, o desejo do seu coração. Pastor, o que eu aprendo? Quadro, querido, olha só, o resultado, diga comigo, Jesus é irresistível. Tem uma frase, eu acho que é de Max Lucado, eu não pesquisei não, mas tem uma frase de um famoso aí, que ele fala mais ou menos assim, olha, cuidado, se você se aproximar, você vai se apaixonar por ele. Mas mesmo não lembro, mas fala, cuidado quando você se aproximar, porque você vai se apaixonar por ele. Olha o que vai acontecer. Muitos outros querendo nele por causa da sua palavra. Agora, querido, não é mais a mulher falando, não é mais um testemunho de vida, não é mais, sabe, agora é o próprio Jesus ministrando ao coração daquele povo, sabe, e a forma como Jesus falava impressionava as pessoas. Você pode ver lá no Sermão do Monte, o cara fica, rapaz, esse cara prega diferente, esse cara não fala como os escribas, né, nem como os mestres da lei, ele fala com autoridade, é diferente do jeito que esse homem fala, e aquilo cativava as pessoas, e eles se apaixonam por Jesus. Eles falam para eles, olha, foi por causa da sua palavra. Agora a palavra de quem? Do próprio Jesus. E aí vem a razão de tudo isso, né, que é o resumo aqui. Qual é, pastor? A experiência pessoal, que foi o texto que nós lemos. E dizia uma mulher, já agora, não é pelo que dissertes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Querido, preste atenção como isso é sério. Sabe, eu quero desafiar você a esse ano, sabe, sair do nível do conhecimento intelectual, sabe, para o nível de relacionamento pessoal com Ele. Eu não sei qual foi a experiência que você teve no ano 2024, talvez você venha para cá e relate, não, pastor, na conferência tal eu vi um anjo, na conferência tal eu vi um outro sentado ali em cima, e talvez você tenha tido uma experiência sobrenatural. Só que o grande problema que nós como igreja, eu quero que você entenda isso, é que muitos dos nossos encontros com Deus, eles são em nível de alma. Amém, querido? Em nível de alma. Eu coloquei aqui, vou só passar rápido, não vou nem me deter. Eu botei um resumo aqui, só para você ver como é sério um encontro real para um encontro emocional. Um encontro que é o quê, pastor? Olha só, eu coloquei aqui a diferença de um para o outro. Pastor, esse encontro que eu tive com Deus em 2024, que eu até dei testemunho, ele foi real ou foi emocional? Tem como saber, querido? Preste atenção, primeiro, pastor, o que é emocional? É aquilo que provoca emoções. Ou seja, não quer dizer que todas as lágrimas que nós derramamos esse ano não foi uma experiência com Deus. Você entendeu? Não quer dizer que todas as alegrias, porque tem gente que consegue se alegrar no pecado. Tem gente que consegue se alegrar, é todo errado, mas está feliz, pastor. Deus está comigo, está me prosperando. Então não tem a ver com sentimento, querido. Você pode estar bem, feliz, mas não ser a vontade de Deus. Ou você pode estar aí na luta, sofrendo, e ser a vontade de Deus. Você entende isso? E ser a vontade de Deus. Então não são as emoções que vão definir isso. Então ter um encontro não pode ser emocional, porque se ele for emocional, você vai até chorar, você vai até pular de alegria, porque você tem que entender, querido, que Deus, Ele é um Deus de equilíbrio. Amém? O mesmo Deus que diz para a igreja, para Israel, olha, presta atenção, eu vou converter o pranto em riso, a tristeza em dança, aleluia, mas Ele também diz, olha, eu vou converter o riso de vocês em choro, a alegria de vocês eu vou converter em lamento. Então o mesmo Deus que vai dar a alegria para nós, vai nos permitir momentos de dor, momentos de luta. Então eu tenho que definir se aquela experiência, ela é emocional, ela é. O que mais, pastor? Olha só a diferença. O real existe de fato, é algo que aconteceu, verdadeiro. O que é emocional? Fica apenas na experiência do sobrenatural. O cara fala que viu o anjo, o cara fala que viu o querubim, o cara fala que viu fogo, o cara fala que o colchão do lado dele, né, amassou. Glória a Deus, não estou me colocando, dizendo que não é de Deus não. Mas a experiência emocional fica só no nível do sobrenatural, enquanto a experiência real, ela se estende para o mundo natural, vida transformada. Amém? Não importa quantos anjos você viu, querido, o importante é quem é você depois dessa experiência. Pastor, qual é a diferença do encontro emocional? Produz emoções nas pessoas, as pessoas ouvem a história e ficam, ai que lindo, né? Quando você conta aquele tempo, fica todo mundo, é para glorificar de pé, igreja. Mas o encontro real, o que ele faz? Ele produz transformação nas pessoas. Querido, que mudou as pessoas, presta atenção, através do testemunho de Paulo, não foi a experiência que ele teve não, o que mudou foi a experiência que Paulo teve com Deus de transformação. Amém, querido? Então que ele só vai contar isso uma vez lá, porque foi uma necessidade que ele vai dar um testemunho disso. Ele falava da palavra, ele falava da Bíblia, ele vai falar da experiência dele pessoal, porque ele foi explicar, olha, aconteceu foi isso. Aí ele conta, mas Paulo não se baseava na experiência que ele teve não, apesar que é uma experiência muito linda, quem não queria ter? Mas a experiência de Paulo transformava pessoas. Que mais, pastor? O emocional marca um momento. Aí você fica aí, eita glória. Chega na igreja, paz do Senhor, bababá, chega falando língua já.
né? Mas o real marca a história, querido. Você nunca mais é o... Olha aqui para mim, levante a mão. Quem já teve uma experiência? Você sabe. Você nunca mais foi o mesmo. Você sabe, querido. Você sabe quem você era. Sabe? Qual a diferença então, pastor? Olha aí, querido. Dura de 15 a 30 dias, que a gente chega empolgado. Chega de evento, chega empolgado. Vai para um retiro, chega empolgado. Vai para um congresso, chega empolgado. Vê os homens de Deus, o cara sai cuspindo fogo, mas não dura um mês, querido. Aqui os pastores sabem, a oração da alvorada, a gente vê muito isso, né? Os caras vinham no fogo, o cara estava cheio de espírito, a primeira coisa que ele fazia vinha na oração da alvorada. Aqui é o seguinte, o cara está cheio, vem logo para a casa de oração, mas não chega nem até a sexta. Sabe, um encontro emocional pode até mexer com você, mas só dura um pouquinho, uma hora acaba. Aquela empolgação, o cara vem de lá, vou ganhar almas, vou ganhar vidas, eu vou... Já era. Enquanto que o real dura a vida toda. Que mais, pastor? O emocional traz orgulho, você fica se achando. Eu vi o anjo. Eita glória. Ah, meu irmão, você não sabe o que eu estou vendo aqui, só eu estou vendo. Aí você começa a se sentir melhor. Se é de Deus, que ele vai acontecer o oposto. Nos torna mais humildes. E por fim ali, querido, nos afasta das pessoas, enquanto o real nos aproxima dos outros. E aqui é um exemplo interessante. Eu conheci uma irmã, ela não é da nossa igreja não. Eu conversava com ela numa feira, a gente começou a conversar do reino de Deus, ela falou que ela é evangélica. Olha só, querido, que louco, ela foi me contar de um líder que ela tinha. Olha que viagem, pastora. E ele dizia assim, que esse líder, quando ele se consagrava, quando ele tirava o dia para se consagrar, ele não falava com ninguém. Quando as pessoas chegavam para ele e diziam, pastor, meu irmão, ele não fale comigo. Aí eu chegava, meu irmão, pastor, não fale comigo. Sabe que santidade é essa, querido? Que experiência é essa que me afasta das pessoas? Querido, vamos pensar o seguinte, que muitas das nossas experiências, que nós dizemos que é de Deus, ela não tem gerado amor pelas almas. Para pensar. Ela não tem te despertado na segunda, olhar para o seu patrão, para a pessoa da sua família, com um olhar de compaixão e misericórdia. Amém? E para finalizar, querido, nós vamos encerrar. Eu queria mostrar para vocês que, pastor, então beleza, tá bom, encontro real é diferente, emocional, mas como é que eu sei que foi real? Como é que eu sei? E aqui é só um texto muito legal que ele traz 4 princípios lindos de como eu encontro com Deus de verdade. Esse cara se encontrou mesmo com Deus. E assim, a história é muito linda, você conhece aqui, eu coloquei o exemplo de Isaías, amém, querido? Estamos não vamos ler o texto. Isaías, né, a Bíblia diz, no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor. O primeiro versículo, eu vi o Senhor sentado sobre o trono, e as orlas das suas vestes enchia o templo, ao redor do seu trono, querubins serafins, e aquela coisa, você fica fascinado, sim ou não? Os primeiros versículos de Isaías, do encontro, é impressionante. Quem não quer ter essa visão? Mas o texto, querido, eu coloquei aqui para nós em 4 passos para nós, né? Primeiro, o que acontece quando o encontro é verdadeiro? Diga comigo, eu reconheço quem eu sou, e eu confesso o que eu sou. Primeira coisa, querido, que acontece com qualquer pessoa que pode dizer que teve encontro com Deus. Se foi com Deus, sabe, você nunca mais é o mesmo. Primeira experiência que Isaías teve nesse encontro, a glória foi linda, foi, mas olha o que ele diz. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da glória. Jacó no Peniel disse, vi a Deus face a face, e minha alma foi salva. Jó no final da sua vida diz assim, olha, eu me abomino, eu me arrependo. Querido, primeiro, para você saber se esse encontro é de Deus ou não, para você não ficar empolgado aí com o que não é de Deus aí, seja maduro. Primeiro, qual foi o sentimento que veio no seu coração depois dessa experiência? Você saiu se achando? Ou você teve sentimento, eu sou um pecador, eu me abomino? Segunda lição que a gente tem na Bíblia para saber se é de Deus ou não, olha só, a transformação, querido, olha só. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara com o altar do Satanás, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Posso ouvir um amém aí, querido? Quem quer passar por esse processo, amém? Querido, esse é o processo do encontro real com Deus. Eu reconheço quem eu sou, mas existe um processo agora de limpeza, sabe, de confessar aquilo que você precisa colocar para fora. Sabe, é fazer, querido, o que nós fazemos, os homens aí de palavra, com os nossos cônjuges. Não tem como esconder. Não é verdade? Não se conhecem. Acho que ele me conhece, eu posso desdobrar. Acho que não. Não. A nossa esposa nos conhece, amém, mano? Conhece.
Então, querido, relacionamento com Deus é isso, sabe? É ser como Isaías, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado. Todo encontro com Deus, diga comigo, todo encontro com Deus vai transformar a minha vida, querido. Alguma coisa tem que ter acontecido, algum pecado tem que ter sido renunciado, algum comportamento, alguma atitude. Essa é a diferença no culto, né? No culto sempre é feito 2 apelos. Um é para o pecador, né? Para o homem sem Deus. O primeiro apelo sempre é para a pessoa que não conhece Jesus. Você que está aí, querido, andando longe, né? Você não quer entregar a sua vida. Mas o segundo apelo, sempre na igreja, vai ser para uma atitude, um posicionamento. Você entende isso? Esse aspecto é a hora de você deixar Deus te santificar. É hora de deixar Deus purificar você. É vir ao altar, chorar, babar no altar, mas sair uma nova criatura. Você viu, amém, querido? Amém? Sair uma nova criatura. E por último, pastor, o que é que eu aprendo? Quando é que eu sei que o encontro é com Deus? Não é o último não, é o penúltimo. Terceiro, diga comigo, o chamado, a missão, a responsabilidade. Agora olha para o seu irmão e fala, meu irmão, você quer que o ano seja uma bênção? Né? Quem quer? Ele disse sim ou não? Se ele disse não, é doido. Você bota a mão e ora. Você quer que esse ano seja uma bênção? Diga, assuma as responsabilidades. Sabe, querido? E eu acho lindo isso. Olha aqui, querido, eu vi um pastor dizer, eu já estou terminando, eu vi um pastor dizer o seguinte, uma vez, esqueci o nome dele. Ele disse assim, querido, quando Deus se move no meio da igreja, Ele não faz isso porque Ele não tem o que fazer, não. Eu vou lá fazer um negócio. Não. Sempre que Deus se move na terra, Ele se move por um propósito. Você entende isso? Então, a experiência real que a senhora vai ter com Deus, vai trazer uma convicção cada vez mais de chamado, de posicionamento, de responsabilidade. Sabe, é interessante quando as pessoas, elas têm essa dificuldade de quebrar alguns processos. Eu estava meditando esses dias, aquela história que todos conhecem, o leproso chega para Jesus, Senhor, cura-me, Deus vai lá, tua fé te salvou e tal. Aí Jesus fala, tem um detalhe, já te curei, mas não fala isso para ninguém, vai ao sacerdote, mostra o teu corpo e oferece a oferta. É isso que ele faz? Não, ele faz o contrário, ele sai e conta para todo mundo. Já viu? Sabe, eu e você, querido, a gente às vezes adora quebrar os processos de Deus. O processo do leproso, querido, não é só ter uma doença. Você entendeu, querido? O leproso, ele vivia afastado da vida sacerdotal com o povo de Deus. Então Deus fala, você está curado, agora vai ao sacerdote, restabelece todo o reino de tudo direitinho agora, vai lá. E oferece a oferta que você não oferece há tanto tempo. É mais ou menos isso. É como se Deus estivesse dizendo para o leproso, você está curado, agora volta a tua vida, assim, vai organizando. Ele se empolga e sai falando para todo mundo, e dá problema. Porque Deus não mandou ele falar para todo mundo, pelo contrário, ele falou, não fala para ninguém. Mas tem crente, querido, que você recebe um milagre, que você sai contando logo, você quer dar testemunho. Mas você não entende o processo daquela transformação na sua vida. Você não entende o processo da cura na sua vida. Às vezes Deus faz coisas aqui, que ele presta no altar do Senhor, presta atenção. Entenda isso. Deus faz coisas aqui sobrenaturais. Quantos creem nisso? Só que no mundo natural é um processo. E você agora sair e andar na palavra. E andar na verdade. Mas a gente está empolgado de sair contando logo o que Deus fez, sem entender o processo que eu tinha que me submeter. Amém, querido? Então entenda isso, querido. Olha, tem uma missão, diga para o seu irmão, tem uma missão, tem um propósito. Deus, sempre que Ele se move, Deus vai te dar uma palavra. Eu vi uma pastora dizer, achei muito bem, a pastora Ellen, ela diz algo interessante. Ela diz assim, caia no Espírito, mas se levante com uma palavra de Deus. Pode cair à vontade, quer rebolar, quer rolar no chão, quer ficar 1 hora desmaiado, fique. Mas levante-se com uma palavra de Deus para a sua vida. Diga comigo, em 2025, eu quero uma palavra de Deus para a minha vida. E por último, querido, fique de pé em nome de Jesus. Por último, quarto processo é exatamente a resposta. Depois de tudo que acontece, vamos recapitular? O que é, pastor? A visão é linda, é sobrenatural, Nayane. Mas Isaías vai dizer que ele se sentiu um ninguém. Ele aproveita que ele está ali naquela situação diante do Deus vivo e ele confessa seus pecados. Ele aproveita, se torna intercessor, intercede pelo pecado do povo. Olha, eu e o povo aí, só misericórdia. A Bíblia diz que existe um processo, o serafim vem e toca nele, ele é purificado. Mas depois que isso acontece, pastor, eu estou de boa, sabe, Deus tratou comigo, não para aí. Aí vem a missão, vem o chamado, vem a responsabilidade. Qual a responsabilidade que Deus tem para a sua vida esse ano, querido? Como pai, como mãe, como marido, como esposa, como líder, como liderado. Minha pergunta para todos nós nessa noite é: se o encontro real que eu tive com Ele é real mesmo, não foi só em nível de emoções, diga-se comigo, isso aconteceu comigo.
Amém? Diga, eu sei quem eu sou. Diga-se comigo, miserável pecador. Diga, carente, desesperadamente da graça de Deus. Mas não fica só se achando ruinzinho, não. Tem que deixar o Senhor transformar, amém? Vai botar fogo, vai doer um pouquinho, mas Ele vai ter que curar. Qual é o teu problema, Zé? É a boca? Vem cá. Qual é o teu problema? Quem te faz pecar o teu olho? Arranca. É o teu braço? Arranca. Qual o problema? Qual o teu problema? Aí Deus purificou a igreja, querido. Entenda isso. Aí sim, querido, está na hora, no estágio 3, de Deus falar ao meu coração e ao seu coração o que Ele espera de cada um de nós. Talvez você não conseguiu ouvir em 2024, porque você não esteve disposto a passar pelo processo de confessar, de falar quem você é, de reconhecer o erro. E se nós não passarmos por esse processo, querido, de arrependimento, não tem como, diga comigo, não tem como, sabe, você viver a realidade do reino. Não tem como. Se nós queremos, querido, que o Senhor caminhe entre nós, se nós queremos que o Senhor caminhe na nossa família, no nosso ministério, na nossa estrutura, querido, nós precisamos preparar o caminho do Senhor. E quando Ele te colocar nesse lugar de preparar o caminho, que em 2025, cada um que está aqui hoje, amém, possa dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me, amém. Esse, querido, vai ser um ano diferente na sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Esse vai ser um ano diferente se você deixar que seja. Se você permitir, estiver disposto, muitas vezes a pagar o preço. Sabe, se você estiver disposto a dizer, Senhor, qual é o meu erro, qual é a minha falha? Talvez a gente se ache melhor que alguém aqui na igreja. Talvez aconteça isso. Talvez a gente ache que a gente não peque tanto como o irmão fulano, o irmão ciclano. Mas Isaías disse, ai de mim. Jó, o homem justo que se desviava do mal, disse, eu me abomino, eu me arrependo. Qual é, querido, a nossa condição para 2025? Será que eu estou diante de uma igreja que vai dizer, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu vou rever a minha caminhada. Senhor, eu vou rever os meus conceitos. Sabe, querido, chega de encontros emocionais. Só faz bem para a alma. Mas o problema continua ali. A dor continua ali. A doença continua no mesmo lugar. O Espírito Santo convida você, querido, a entrar no nível esse ano, como um homem de palavra de verdade, não só um chavão bonito, como uma mulher de fé, não só como um chavão bonito, não, mas você ser verdadeiramente esse homem de palavra, essa mulher de fé, que acima de todas as coisas, vai amar o Senhor de todo o coração. E o resto, pastor? O resto, Ele vai falar. E quando Ele falar, que o meu coração e o seu coração diga, eis-me aqui, Senhor. E quando Ele falar, igreja, Deus encontre na mensagem de paz, homens e mulheres, vai dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu me coloco, Senhor. Sabe, querido, não é abrir a boca e ficar aí enganando as pessoas. O que tu fores fazer, Deus conhece o teu coração, querido. E às vezes aquilo que nós declaramos no tempo não reflete aquilo que está no nosso coração. Então, igreja, nós precisamos nos arrepender, sabe? Se eu e você não somos sinceros, nós vamos reconhecer que a gente podia ter dado mais para o Senhor no ano passado. Vamos reconhecer que a gente podia ter crescido mais no ano passado. Nós vamos reconhecer que a gente deixou a desejar em muitas áreas. Nós vamos reconhecer que muitas áreas da nossa vida foi o nosso eu que dominou, foi o nosso eu que controlou os nossos sentimentos. Então eu e você, nós precisamos ir para esse lugar, querido, esse lugar que só tem a ver com Ele, querido. O Deus que te chama, o Deus que te dá uma responsabilidade, o Deus que tem uma missão para você. Ele quer te purificar primeiro, Ele quer te santificar primeiro. Ele não vai inverter, querido, porque Ele é Deus. E
E a razão por que Ele não vai inverter a ordem, pastor, Deus podia fazer primeiro para depois tratar, podia, mas Ele não quer que você faça apenas obra, Ele quer que você passe a eternidade com Ele. E aí Ele diz, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é preciso esse processo, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, esse é o meu problema, Senhor. E você tem que estar disposto nesse ano, preste atenção, nesse ano, deixar que o serafim ele toque, querido, que o fogo de Deus te consuma, sabe? E quando você experimentar esse processo, Ele vai dizer, meu filho, a missão é essa, meu filho, o chamado é esse, meu filho, a responsabilidade é essa. Aí, querido, essa igreja curada, essa igreja restaurada, essa igreja santificada, ela não vai mais falar da boca para fora não, mas ela vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me, amém. Queria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração nessa hora. Eu vou passar o microfone para os pastores, mas deixa que o Espírito Santo sondar o teu coração. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Esse ano, querido, Deus quer trazer propósitos, mas primeiro Ele quer santificar, Ele quer purificar. Que aqui se levante esses Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me, amém. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, da criação, Santo, exaltado és, Santo pra sempre. O encontro real com Deus, ele muda não só a tua história, mas a história de todas as tuas gerações. Nosso Deus é um Deus de gerações, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó,
aquilo que nós fazemos hoje repercute lá na frente em nossos filhos e em nossas gerações. Pode ter certeza disso, irmão. E se você for sincero com você mesmo, se nós formos sinceros conosco mesmo, você vai ver que nós estamos aquém do que nós poderíamos estar em encontro com o Senhor, em relacionamento com Deus. O encontro real com Deus, ele muda toda a tua vida em um todo. E o lugar que menos repercute é aqui, porque aqui todos nós parecemos com um anjinho, não é verdade? A gente põe uma roupa boa, se a gente está brigado com a esposa, quando chega ali a gente pega na mão, é verdade ou não é, irmão? Se a gente vem brigando dentro do carro, na hora que desce do carro, abre um sorriso. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Eu já fiz, irmão. Os casais, levanta, seja sincero aí. Não é verdade? Às vezes vem o maior, pega dentro do carro, na moto, só fica batendo um capacete no outro ali. Mas o encontro real com Deus, ele repercute naquilo que o pastor Jorge falou, no verdadeiro arrependimento, que gera uma transformação na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, no seu relacionamento com as pessoas. Não confunda ter um encontro real com Deus com uma religião. Não confunda isso. O encontro real com Deus, gente, a gente tem prazer de estar ouvindo uma palavra como foi ministrada hoje, de entoar louvores, de adorar a Deus. Nós somos aqui a igreja. Fora daqui nós somos parte da igreja. Um pedaço do corpo. Mas nós somos a noiva do Cordeiro. Se você não ama a noiva do Cordeiro, se você não ama estar na casa do Senhor, dificilmente eu vou acreditar que você ama o Senhor. O encontro com Deus, ele muda um todo. Religião não muda nada. Meu irmão, se tem uma coisa difícil com o religioso, você está ruim, meu irmão, porque você não está gostando de nada aqui. É verdade. Olha no relógio para ver se acabou. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Se a gente se estender um pouquinho mais, esse pastor fala muito, o outro já falou, agora ainda vai falar mais. É verdade, irmãos. Mas aquilo que foi falado, acho que foi o que ele falou, que foi o Max Lucado. Quando você conhece ele, ele é irresistível. E quando você busca esse relacionamento com ele, que você começa a ouvir a voz dele ao seu coração, se torna muito mais irresistível ainda. Aleluia, pense nisso. O primeiro culto dos homens e das mulheres. Pense no teu, qual é o nível de teu relacionamento com Deus de 0 a 10? Pastor, eu tenho uma religião, então você está ruim, meu irmão. Procura largar tua religião e conhecer a Deus. Porque a vida eterna não é ter uma religião, é conhecer a Cristo, o Filho de Deus. Amém. Pai, eu quero te agradecer por essa noite que o Senhor ministrou aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, que cada pessoa que está aqui, que pensou que hoje ia ser separado, mas o Senhor trouxe a este lugar para ouvir esta palavra de um encontro real com Deus, que gera transformação, que gera um genuíno arrependimento, mas gera um desejo, Senhor, de te buscar mais, gera um desejo de nos santificar mais, gera um desejo, Senhor, de estabelecer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que nós possamos
ao voltarmos para nossa casa nessa noite, ao deitarmos, seja numa rede, seja numa cama, ruminarmos isso em nosso coração, meditarmos em nosso coração, Pai. Nós queremos, Senhor, te agradecer, te louvar por esse momento tão tremendo, Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar algo para você, só terminando. Convide um amigo seu, convide um casal amigo seu. Venha domingo para o culto, traga uma pessoa que você conhece, que ainda não tomou uma decisão por Jesus, só conhece de ouvir falar, para estar aqui conosco no domingo. Convide uma pessoa. Amém. E você que é casado, você que é noivo, dia 25, 26 e 27 de abril, a nossa conferência de casais, tá? No domingo estaremos anunciando o tema e o valor, vai ser bem próximo do valor do ano passado, e as vagas serão limitadas devido ao espaço para fazer o jantar no sábado. Então não deixe para a última hora, como alguns irmãos têm deixado para a última hora, e quando chega em cima tem que falar: Nayane, precisa de mais uma mesa. Aí a Nayane fala: não posso. Aí liga para mim: pastor, dê um jeitinho. Não vai ter jeitinho dessa vez, tá, irmão? A gente quer fazer um negócio programado antecipadamente. Já compramos a passagem do preletor, já está tudo acertado. Na verdade, eu tentei trazer esse casal ano passado e não teve agenda, não deu certo. E esse ano deu certinho, calhou certinho. Então, não fique de fora. Domingo já vão ser abertas as inscrições. Já no próximo domingo é sexta, sábado e domingo de abril. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém? Uma noite linda e abençoada. Estamos finalizando mais um culto para a glória de Deus. Se você foi tocado por aquilo que o Senhor fez no culto hoje, compartilhe esse link para que mais pessoas experimentem do derramar do Senhor na vida delas. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Que Deus abençoe e até o próximo culto.